Turma, vamos dar sequência à nossa aula, né? Falando ainda sobre a colonização portuguesa. Então, vamos falar aqui agora sobre as capitanias hereditárias, né? Então, com a colonização brasileira em curso, né, principalmente, né, por meio das feitorias e das vilas que foram assim recentemente fundadas, né, como a Vila de São Vicente, que eu já falei para vocês, que é no interior de São Paulo, né, próximo de Santos. Tinha-se a necessidade agora da criação de um modelo político e econômico, né, para que pudesse melhor administrar a colônia, né, ou seja, o território brasileiro. Então, nesse sentido, a coroa portuguesa ela criou as capitanias hereditárias, né, já no ano de 1534. E o sistema assim consistia na doação, né, de grandes extensões de terra, né, aos colonizadores, né, que era usado, né, através daquele tratado de Tordesilhas, né, era com base nesse tratado, né, que a parte que ficou pertencente a Portugal, ela dividiu em 15 grandes extensões e foram doadas às pessoas, e essas pessoas geralmente eram pessoas ricas em Portugal, né, e eram pessoas nobres, né, ligadas à coroa, tá bom? Então, assim, duas capitanias tiveram grande destaque: a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, justamente por causa da grande produção de açúcar delas duas, tá? E essas capitanias, elas eram administradas pelos capitães donatários, tá? Eles recebiam um título de posse para o uso das terras, através de um documento, né, que era chamado Carta de Doação, tá? Então, assim, vamos traduzir aqui. A terra pertencia à coroa de Portugal, tá? Que as cedia para que esses capitães donatários desenvolvessem essa terra, trabalhassem essa terra, né? Então ali iriam desenvolver atividades agrícolas, né? E em troca teriam que pagar imposto à coroa, né? E a maioria assim dos donatários eram comerciantes, né? Já falei, faziam parte da nobreza e tinha uma certa ligação com a coroa, né? Então, resumindo, as capitanias, gente, elas não poderiam ser vendidas nem trocadas. As capitanias pertenciam à coroa de Portugal, mas não foi bem o que aconteceu, tá? Então, além da carta de doação, Portugal também estabeleceu outro documento em que estabelecia assim, alguns direitos e deveres dos capitães donatários, né? E esse documento ficou conhecido como Foral, tá? Dentro desse documento constava que esses capitães deveriam administrar as capitanias hereditárias, doar sesmarias. O que eram sesmarias? Eram pequenos lotes menores de terra, né? Pequenas extensões, em que não se desenvolviam nenhuma atividade agrícola. Esse nome sesmaria, gente, vem de sesmo. Ou, por exemplo, você pode dividir um lote em seis, tá? E aí ficou o quê? Sesmo, de sesmaria, tá? E quem trabalhava nessa terra era um sesmeiro, tá bom? São palavras lá de Portugal. Tinha a obrigação também de fundar vilas, organizar a justiça e o exército local. Tinha que gerenciar todo o funcionamento dos engenhos de cana-de-açúcar, da plantação até a moenda. E olha só que coisa absurda. Cada capitão desse tinha que escravizar 24 índios e vendê-los na Europa. Olha só que absurdo. Tinha que cobrar impostos e dízimos, né, sobre toda a população, principalmente em cima do açúcar, né, e de metais preciosos. Então, essas capitanias, elas não resistiram, né, a diversos problemas internos e externos. Eu já te falei para vocês que apenas duas tiveram sucesso, né? A de São Vicente e a de Pernambuco. Então, assim, como elas tiveram diversos problemas, acabou assim levando assim ao fim, né, esse modelo assim político-econômico.
Então, alguns fatores assim foram fundamentais para que isso acontecesse, né? Existiam diversos conflitos entre os portugueses e os índios, né? O sistema de transporte era muito fraco. Naquela época não existia comunicação. Era assim uma falta de recursos para que pudesse fortalecer esse modelo era muito grande. Então assim, como foi dada assim também uma grande autonomia aos capitães donatários, é, essa autoridade passou assim da coroa também passou assim um pouco a ser contestada, né? E começou também o descumprimento da carta de doação, pois muitos capitães donatários, né, como eu falei inicialmente, não poderia ser vendida, mas não era o que bem aconteceu. Começou a vender terras que pertenciam à coroa de Portugal, né? E isso foi um problema muito sério, né? E somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente obtiveram sucesso porque tinham uma grande produção de açúcar, tá? Elas tinham uma estrutura muito boa. E aí, como o modelo econômico não estava dando certo, né? É, Portugal resolveu criar um novo modelo, né? E assim, isso se foi também em função assim principalmente, né, em relação com esses problemas dos capitães donatários, né? Eles enfrentavam a coroa, eles descumpriam os acordos, né? Juntamente com os documentos que foram entregues a ele, né? Com a carta de doação e o foral, eles não cumpriam nada do que estava acordado ali, né? Que estava acertado. Então a coroa resolveu mudar esse modelo político que estava acontecendo no Brasil, né? Então, a partir de 1548, né, Portugal resolveu criar o governo geral, tá? Então, a coroa iria centralizar todo o movimento político e econômico em cima do governo. O governo é que teria a obrigação de fiscalizar tudo isso, né? Então, tudo que se referisse a qualquer aspecto político, econômico, social do Brasil, o governo geral é que teria que ser responsável. E aí, Portugal também elaborou um documento que eles deram o nome de regimento, né? Dentre assim os foram dados assim para os governadores gerais plenos poderes, né? Claro que a maioria desses governadores gerais que veio para o Brasil, né, eram indicados pela coroa, né? Era gente que pertencia ali àquela nobreza e era muito ligada à coroa. Então, os primeiros governadores foram escolhidos pela coroa, tá bom? E eles tinham que combater o tráfico ilegal do pau-brasil. Os franceses, principalmente, vinham aqui pegar muito pau-brasil para levar para lá. Eles tinham que criar vilas, criar cidades, fundar novos engenhos de açúcar e, principalmente, pacificar assim, as relações entre índios e portugueses, né? Então, além dessas obrigações, os governadores gerais eles tinham assim que organizar toda a administração da colônia, né? Então, assim, para isso eles criaram diversos cargos, né? Então, entre os principais cargos foi o de ouvidor-mor. Ele era responsável pela justiça. Aí, um outro cargo era o provedor-mor, né, que tinha a responsabilidade de cuidar de toda a parte financeira. E tinha o capitão-mor, né, que tinha a função de defender, né, o território brasileiro, né, de quaisquer invasões que fossem dos holandeses ou dos franceses. Então, assim, a metrópole, ela visava, assim, através da figura, né, do governador-geral, controlar toda a parte política, né, da colônia. Mas também tinha a intenção de exercer, assim, o domínio sobre toda a atividade econômica, né? Então, assim, tentando fugir do controle que era exercido pela coroa, diversos, vamos colocar assim, empresários, eles começaram a buscar assim, favores dos funcionários da colônia, né? Para que pudesse evitar justamente o pagamento de impostos, né? E essa prática deu seu nome de clientelismo e está presente nos nossos dias aí até hoje, viu gente? Essa política nossa atual não está muito diferente disso não, tá? Então, a partir de 1572,
esse modelo político assim do governo geral, ele foi modificado por Dom Sebastião, né? Que era então o rei de Portugal na época. Então ficou estabelecido assim dois governos gerais, um com sede em Salvador e outro no Rio de Janeiro, tá? Aí no ano de 1578 resolveu reunificar tudo, né? Então colocou tudo em Salvador. E na prática, né, se tornou o quê? A primeira capital do Brasil, muito em função, né, da força assim da sua da grande produção, né, de cana de açúcar aqui no Nordeste brasileiro, tá? E aí veio o primeiro governador geral do Brasil. Vamos falar aqui dos principais, tá bom? O primeiro governador, gente, foi Mendes Sá, tá? Separado. Mendes Sá. Ele assumiu assim o governo geral do Brasil, né, e começou assim a estimular a vinda de jesuítas, né, que eram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega e que foi de extrema importância para essa época, né? Trabalhou muito no Rio de Janeiro, trabalhou em Salvador e foi um dos fundadores, né, do Colégio Piratininga, que é o marco da fundação da cidade de São Paulo, né? Tá? Recapitulando aqui, São Vicente, gente, ele fica uns 70 quilômetros de distância de São Paulo, mas fica na região praiana, né? É junto de Santos ali. Entre Santos e São Vicente deve ser uns 8 quilômetros de distância. Mais tarde, esses jesuítas eles subiram a serra, né? E foram para São Paulo. Lá eles fundaram esse colégio jesuíta, né? O Colégio Piratininga. E daí foi o marco da fundação da cidade de São Paulo. Tá bom? Então, ainda sobre o primeiro governo geral. Ele providenciou, né, mudas de cana-de-açúcar, né, para a agroindústria, né, da época, né? E assim, a escravidão infelizmente a escravidão dos negros, né, para que pudesse ser usada nessas plantações, tá bom? E Melissá também fundou a primeira escola do Brasil em Salvador. Ele retornou para Portugal em 1553. E aí ele foi substituído pelo segundo governador geral, que chama-se Duarte da Costa. Ele ficou aqui até 1558. E assim, ele estimulou a vinda de mulheres portuguesas para o Brasil, né, para que elas pudessem se casar aqui e aumentar a população, né? E ele trouxe também José de Anchieta, né, do jesuíta, bastante conhecido, né, do povo brasileiro, né, que foi o responsável assim pela catequização dos indígenas, né? Mas assim, um episódio que marcou o governo de Eduardo da Costa foi a invasão francesa, onde hoje é o estado do Rio de Janeiro, né? Os franceses ali invadiram, fundaram um forte, né? E eles permaneceram ali por muitos anos, né? E eles se juntaram aos índios tamoios, né? Onde ficou conhecido com aquela confederação dos tamoios. E foi assim um ponto negativo, né? Do, do governo de Duarte da Costa, né? E assim, depois que a invasão foi consolidada, né? Os franceses ainda mandou mais reforços para cá, né? Eles ficaram ali até o ano 1560 e só mais tarde, né, que eles foram derrotados pelo terceiro governador, né? Só que aí, 1558, 2 anos antes, do Duarte da Costa, né, retornou para Portugal, né? Com muitos problemas com os índios, com muito problema com a igreja, né? E sem resolver o problema da invasão francesa, né? E aí ele foi substituído pelo terceiro governador geral, que foi Mendes Sá, que chegou, né, em 1558 e ficou até 1572. E então, assim, a intenção do governo português, né, em nomear Mendes Sá como governador-geral do Brasil era justamente para tentar restabelecer essa tranquilidade na colônia, né? Principalmente em Salvador, foi a primeira capital, né? Então, assim, já no governo de Mendes Sá é que começou o quê? Que iniciou-se a expulsão dos franceses, né? Eles foram enfraquecidos, né? Depois eles se refugiaram na floresta, né? Eles se juntaram aos tamoios,
né? O forte que eles construíram lá, que é um forte chamado Coligny, também foi destruído. Então, assim, aí os franceses, assim, os portugueses, depois disso, retornou para Salvador. Quando eles retornaram para Salvador, os franceses, né, com o apoio dos índios tamoios, resolveu voltar para o Rio de Janeiro, né? E lá construir outro forte. Aí Mendes Sá, né, depois disso, retornou para Salvador para aguardar a chegada de seu substituto, né, que era Dom Luiz Vasconcelos, né? Só que aconteceu algo com essa caravela que estava trazendo Dom Luiz Vasconcelos, né? Juntamente com ele estava vindo 30 jesuítas, né? Só que os franceses mataram todos eles, inclusive ele ficou conhecido, né, como 30 mártires do Brasil, né? E aí, mais tarde, 1572, Mendes Sá acabou retornando, né, para Portugal, né? E o Brasil ficou com dois governos. Ficou com o governo do Norte, com sede em Ilhéus, e com o governo do Sul, com sede em Porto Seguro, né? E aí veio um novo governador-geral, né, que foi o Dom Antônio Salema, que ficou até 1578, e aí assim por diante, né? Mas os três principais governadores gerais do Brasil foram esses, tá, gente? Né? Duarte da Costa, Mendes Sá e Tomé de Souza, né? Foram os primeiros e eles aqui deram início a toda realmente esse período de colonização, tá bom? Então vocês vão fazer a leitura do que está no livro e para a próxima aula eu vou enviar algumas questões para que vocês possam responder, beleza?